Demorou demais. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Marcílio Ramos, da Silva Ramos. Sou paraibano, sou gerente de monitoramento na Hosttime Brasil. Esqueceram do meu passador. Trabalho com Open Source há muito tempo. Acho que desde que eu comecei com TI... Seu passador, né? Onde é que é aqui? No velhinho? Desde o início da minha carreira com TI, eu trabalho com Open Source, com Linux. Foi paixão à primeira vista, né? Desde que eu entrei na faculdade, que eu conheço Linux e nunca mudei de rota, né? Nunca traí o movimento. Hoje eu sou gerente do time de monitoramento da Hosttime Brasil, que é um data center que fica na Paraíba, o data center mais certificado da América Latina, Tier 3, e também sou gerente de contas-chave na Hosttime. Estou fazendo um pouco de mudança de carreira, estou partindo um pouco para o comercial, para aplicar um pouco da minha caminhada para tentar fazer a nossa empresa ficar mais rica. Sou desenvolvedor de tecnologias de rede, virtualização, nuvem e IoT, que é a minha paixão. E sou atuante na comunidade Zabbix em tempo integral, né? Eu tenho conseguido ajudar em diversos projetos, no Brasil e alguns países fora daqui do continente. E saibam que, se quiserem entrar em contato comigo, pode chamar no LinkedIn, que é a rede social que eu utilizo. Pode chamar lá no privado, que de alguma forma a gente consegue sair do zero. Bom, iremos falar hoje sobre coisas do meu dia a dia no data center, né? Iremos falar sobre IoT. Além das coisas do data center que nosso time desenvolve, que é como qualquer outra TI, switch, roteador, servidor, solução dos clientes, negócio do cliente, também existe essa atribuição para o time de monitoramento monitorar as coisas do data center. E isso a gente precisa entender como desenvolver do início ao fim a tecnologia, certo? Aqui tem algumas tecnologias, algumas conhecidas, outras não, conhecida como Wi-Fi, né, que deixa de ser algo comum para todo mundo, mas também temos aqui MQTT, Expressif, Zigbee, Home Assistant. Acredito que alguém conhece Home Assistant aqui? Olha. Amanhã vocês vão para casa e entregar nos Zabbix. Isso é a forma mais simples de integrar IoT nos Zabbix, porque o Home Assistant ele é um hub que consegue trazer qualquer coisa da IoT para dentro dele, e os Zabbix, como é um cliente de API, você consegue concentrar tudo lá. Eu vou mostrar aqui o último case, que vai ser o mais, digamos assim, o mais atrativo, né, para todo mundo, e você amanhã vai fazer a solução, vai dar um print e me marcar no LinkedIn, com certeza. Senão, é isso aí, pessoal. E Modbus e Zabbix, né, que é o amor de todo mundo. Bom, porque eu gosto de sempre começar com o MQTT, porque foi do MQTT que me introduziu nessa vida de IoT. Isso tudo começou há mais ou menos 11 anos atrás, quando eu trabalhava na prefeitura, numa cidade próxima onde eu moro, e a gente precisou fazer o monitoramento de algumas câmaras frias de vacina, né? Eu trabalhava na Secretaria de Saúde e existiu essa dor, né? Muita vacina se perdendo, um bem muito caro, importante, né, para a comunidade, e a gente precisava implementar esse monitoramento de temperatura. Aí, qual é a ideia geral, né? Vamos comprar um termômetro, vamos contratar uma solução, vamos comprar uma aplicação, né, proprietária e fazer funcionar, né? Mas quem mexe com Zabbix, mexe com Open Source, pensa diferente, né? Vamos fazer do zero, que é mais fácil. Aí lá vai eu. Fiz. E deu certo. E é tanto que foi o assunto da primeira vez que eu me envolvi com a comunidade Zabbix. Foi lá em João Pessoa,
onde se fazia eventos que não era meetup, era Zabbix Roadmap, Roadshow. Posso estar errando o nome. Quem souber aí, me corrige aí. E foi onde começou tudo, todo o amor, né? Meu com Zabbix. Lá no data center, a gente utiliza outras tecnologias integradas com o MQTT. Lá a gente tem uma usina fotovoltaica, que é uma das fontes de energia do data center, e a gente utiliza essa caixinha preta aqui, que é um multimedidor. Esse, né, é basicamente um multímetro na rede elétrica lá da usina, né, do sítio de produção elétrica, né, fotovoltaica. E ele tem suporte MQTT. É bem simples. É nativo. E tem a tecnologia Sonoff, que é uma possibilidade para qualquer pessoa, porque você vai no Mercado Livre lá, dá R$150, chega na tua casa em 3 dias, e tu consegue integrar no Zabbix, via MQTT. Certo? Eu costumo, sempre que vou apresentar uma tecnologia, gosto de mostrar pelo menos a forma inicial da gente estar integrando, né? O MQTT ele possui uma aplicação em Linux, que dá um bypass em qualquer coisa cara, né? No próprio servidor Zabbix você pode instalar a aplicação Mosquito e você já consegue sair funcionando. Por exemplo, se você tem um dispositivo enviando métricas para o broker MQTT, eu vou voltar aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar. Eu vou explicar o que é broker e as outras coisas, né? O MQTT ele tem uma diferença de paradigma. Ele não é servidor e cliente. Ele é broker, digamos que esse seja o servidor. Existem os consumidores dos dados, que são os subscribers ou os publishers. No caso do sensor de temperatura, ele está sempre publicando as métricas para o concentrador, que é o broker. E o Zabbix ele vai ser um consumidor desses dados, que é o subscriber. E também ele também age como um subscriber quando ele quer agir como um agente automatizador. Por exemplo, ele coleta uma temperatura elevada e ele quer acionar, por exemplo, um ar-condicionado para baixar aquela temperatura. Ele vai agir como subscriber, coletando a métrica de temperatura, e vai agir também como um publisher, mandando um comando para a automatização. É basicamente isso, como funciona o MQTT. Qualquer dúvida, pessoal, pode falar aí que eu posso explicar de forma mais baixo nível, ou lúdica, o que for. Vocês falem aí. Não estou entendendo nada, explica do começo. Nesse cenário aqui, esse equipamento aqui é um publisher, e no de cima, o Sonoff, ele é subscriber e publisher. Por quê? Porque ele tanto envia o dado, como ele também recebe comando. Nesse Sonoff aqui, todo mundo sabe o que é Sonoff? 2025, quantas pessoas sabem o que é Sonoff? Olha, muita gente. Olha, Sonoff. Até lá, um amigo aqui sabe o que é. E vai usar no Zabbix. Tem que usar. E, pessoal, eu vou dar continuidade. Bom, o Zabbix, ele possui essa integração nativa hoje com o MQTT, que é um sonho, né, para quem trabalha com IoT. No início, eu fazia com Python. Era um parto. Funcionava bem, mas foi bem difícil de implementar. Mas, graças a nossos desenvolvedores, resolveu esse problema. E ele já vem nativo usando o agente 2. É bem simples. Você vai se conectar a um servidor MQTT, broker. Você vai basicamente colocar o endereço, o laserzinho aqui. Você vai botar o endereço, vai colocar o tópico, que se refere aos dados, usuário e senha. Simples. Depois disso aí, você vai ter os dados. Mamão com açúcar aí. Tem o status do switch, do Sonoff. Isso aqui é o meu escritório. João Pessoa é bem quente. Está dando 30 graus. Aí, isso aqui é basicamente os dados daquele Sonoff, né? Temperatura, umidade e o status do switch. Inclusive, estou precisando de um ar-condicionado. Bom, pessoal, eu vou dar continuidade. Outra coisa que a gente também consegue monitorar com os Zabbix de forma nativa é o protocolo Modbus. Introduzindo, né? Lá no data center, na Rochdime Brasil, nós temos diversos equipamentos industriais que eles
possuem poucos protocolos de comunicação. E um deles é o RS-232, né? Que todo mundo conhece, quem é das antigas, né? Aqueles cabos que a gente soldava com pino, né? Pino a pino. E depois veio o TCP/IP, né? Que pegou esses dados, encapsulou e jogou no protocolo TCP. Porém, ele ainda continua sendo baixo nível. Mas, magicamente, os ABICs o suportam. Muitos fabricantes cobram licenças caríssimas para isso, né? Como o Schneider, como o Siemens, utilizando sistemas do tipo SCADA, que suportam esses dados e fazem essa monitoração. Assim, não vou dizer que é a mesma coisa, porque o SCADA tem sua finalidade de monitoramento, controle, né? Mas também os ABICs, digamos que ele entrega 90% da necessidade que um SCADA, pelo menos para a nossa necessidade, lá na Rushdyne. E a gente se abstém de pagar pelo menos aí R$100 mil de licenciamento. E a gente consegue monitorar nossos sistemas de energia. Por exemplo, nossos geradores de energia, né? Os geradores, como a gente tem um data center, precisa ter essa disponibilidade, né, de 99% ao ano. A gente tem a energia que chega pela concessionária, a gente tem a energia dos geradores e, eu ia dizer 3, mas são tipo 2 caminhos que chegam da concessionária e a gente tem o gerador de energia. A gente monitora baseado nessa interface desse fabricante DeepSeer. Esse aqui. Ele é bem arcaico, porém muito poderoso, porque é a partir dele que é feito todo o comando do equipamento, ele dispõe todas as métricas de tensão, corrente, fator de potência, frequência, e a gente tinha essa lacuna, essa carência de dados, certo? E a gente conseguiu com os ABICs. Foi um desafio muito grande. Eu vi que o pessoal da Vale também utiliza. Foi um momento ontem que a gente teve de noite. Fiquei surpreso. Esperei que eles fossem falar. Como é que vocês implementaram? Porque foi muito difícil. Foi muito difícil. Porque, diferente das coisas que a gente trabalha nos dias de hoje, que é tudo documentado, com API, né? Você pega um JSON, vai ali, faz um JSON Path, aí, né, o cabo fez mágica, né? Mas quando a tua documentação é um PDF, onde tu tem que pegar o binário, converter, multiplicar por 12, aí depois soma mais... Meu amigo, só sabe que deu certo que quando o cara da TI dá um pulo da cadeira na alegria, né? Só sabe quem faz só sabe dessa alegria quem consegue resolver esses pepinos que ninguém acha que existe, né? Mas foi feito. E as ABICs têm isso tudo documentado. Foi até um nosso amigo ali, Victor, pediu para eu colocar a documentação que não tinha. Essa palestra eu dei na Recife. Mas isso é muito bem documentado na documentação das ABICs. E foi um facilitador para a gente entender como extrair esses dados e poder usar no monitoramento. Certo? E, do mesmo jeito que a gente utiliza com o MQTT-GET, a gente tem o Modbus GET, que tem uma infinidade aqui de vírgulas aqui. Mas isso é tudo bem documentado. Você vai colocar o endereço IP, a porta padrão 502 e várias flags, né? Se ele é tipo inteiro, se é tipo float, qual o endereço. São várias coisas. No caso, você vê tudo aqui. Isso é bem descrito. É um tipo de coisa que você faz uma vez e funciona e não mexe mais. E replica. E a gente conseguiu resolver um problema muito sério lá, em que a nossa infraestrutura tinha, né, de ter uma visibilidade total da nossa energia, né, que é, digamos assim, algo mais sensível e impactante na nossa operação. E os alertas chegando em tempo real em todos os canais, né, WhatsApp, e-mail, fila de ticket, e assim vai. Funciona muito bem. Bem redondinho. E dados, né? Hoje a gente recebe a fatura, né, da concessionária e a gente consegue comparar, né? Para vocês terem uma ideia, isso aqui eu vou até levar um puxão na orelha do cara da infra lá, que não é 189 kWh, é 189 MWh,
que isso dá quase R$200 mil em energia. E aí tu imagina uma leitura errada da concessionária e a gente não ter como ter dados para dizer que, ó, isso aqui você mediu errado. Mas baseado em quê, né? Quando a gente não tem dados, a gente só tem uma opinião, né? Mas isso aqui bota tudo água abaixo e consegue a gente ter como negociar. E os ABICs garantem que a gente tenha isso. Economia, tenha dados, consiga andar, digamos assim, na luz do dia. A gente não anda no escuro. E usando os ABICs sem nenhum script, como fazia antigamente. Mas tudo utilizando integrações nativas. E funciona muito bem mesmo. E a última tecnologia que eu queria apresentar a vocês hoje é algo que eu tenho trabalhado desde o ano passado, que é utilizando o Home Assistant. Por que eu uso o Home Assistant? O Home Assistant nada mais é do que um hub onde você concentra diversos equipamentos de IoT. Você pode colocar nele um Sonoff, um dispositivo Wi-Fi, pode botar Bluetooth, pode botar USB. Você pode colocar Zigbee, que é um dos cases. Foi um motivador da gente utilizar o Home Assistant lá no data center. Para quê? Para trazer dispositivos do tipo Zigbee para a nossa operação. Pela facilidade da gente distribuir sensores pelo data center. Sensor de temperatura e umidade, sensor de inundação, que é algo muito importante. A gente tem muito piso elevado e às vezes não sabe se tem uma água, algum líquido ali embaixo do piso elevado. A gente quer monitorar sensor de presença. No final aqui eu vou mostrar uma aplicação com sensor de presença, que é muito interessante também. E, por que não usar na casa da gente, né? Porque eu acredito que, inicialmente, esse Home Assistant ele foi feito para automação residencial. Porém, a comunidade é muito forte, muito atuante, tem atualização praticamente todos os dias, e é uma solução que faz sentido a gente utilizar no nosso dia a dia também como profissional. Certo? E aqui resume um pouco o que eu falei, né? Ele é um hub onde ele concentra diversas tecnologias e você consegue utilizar para qualquer finalidade com IoT. Lá no nosso ambiente, a gente usou dessa forma. Lá a gente utiliza Proxmox como solução de virtualização em diversos cenários. Nesse caso, a gente utilizou também. A instalação do Home Assistant é bem complexa. Você vai baixar a ISO no site e importa no Proxmox. Acabou. Bota a rede e já está funcionando. Ele precisa aí de 4 GB de RAM, 2 core, 2 vCPU e é um disco de 36 GB. Com isso aí, você já tem o seu hub de IoT funcionando e, possivelmente, você vai poder integrar com os ABICs. A gente utilizou esse dongle, né, USB, para poder fazer o início da nossa malha Zigbee, né, no nosso ambiente. Ele funcionará como um coordenador dentro dessa malha. E ele funciona bem em virtualização. Vocês estão vendo aí que eu estou fazendo um pass-through para o Proxmox e a VM vai reconhecer ele como se ele tivesse espetado direto no servidor. Isso aqui é a tela inicial, né? Todos os sensores que você for colocando no Home Assistant, ele vai aparecendo nessa tela e você já começa a identificar e já começa a trabalhar. Eu coloquei mais como ilustração. E como se faz a coleta dos dados? Usando o HTTP Agent, né? Dos ABICs. E aí, isso aí é chover no molhado, né? Todo mundo aqui acredita que, se não usou, tem que começar a usar os ABICs, fazer consumo de dados via API. E o resto é o nosso dia a dia. Consumir via método GET, você vai gerar um token lá permanente lá no Home Assistant, né? Não vai ter o problema que nosso amigo resolveu, que gera esse token temporário. No Home Assistant não precisa, você gera o token fixo e já sai utilizando. E depois, você faz os seus filtros, né, usando o macro LLD. Depois, você faz outros filtros, apenas com filtros, né, usando, no caso lá, a gente fez baseado, no caso, pegar apenas as métricas de umidade, temperatura e o status de bateria.
e depois criou os alertas. E já está em produção o Zabbix integrado com o Home Assistant como um gestor de métricas de IoT. E dados. Isso aqui é uma coisa bem específica nossa, porque nós temos o subsolo do data center e ele é bem úmido. E a gente monitora os banheiros do subsolo e o nosso underground, que é a sala de lazer da gente. Aí foi feita uma automação para que, quando eu estivesse um nível de umidade acima de 70, 75, o Zabbix enviava o comando para acionar a refrigeração, para não ter que existir o consumo de energia além do necessário, né? Aí isso já está funcionando e funcionando com o Zabbix. E isso aqui foi um caso que eu desenvolvi utilizando diversas tecnologias. Aqui a gente utiliza sensor de presença, nós utilizamos câmeras IP, nós utilizamos WhatsApp, Python e IA. Não ia falar IA, não, porque a gente fica meio assim já ressabiado. Rapaz, tudo é IA, mas é uma IA local. Eu baixei um modelo e utilizo ele para fazer isso aqui. É basicamente o seguinte, a gente tem um sensor de presença, que fica verificando um perímetro. Quando acontece o evento do sensor de presença, o Zabbix identifica. Com isso, ele vai em uma determinada câmera IP, que ela está dentro de um NVR open source. Eu capturo essa imagem, converto ela em base 64, e com um modelo de visão computacional, eu crio uma descrição dessa imagem e envio tanto para o WhatsApp como para o evento do Zabbix. E a gente transforma o Zabbix também em um sistema de segurança, né? Além de monitoração, segurança. E aí você usa a sua imaginação, né? O Zabbix pode ser qualquer coisa. O Zabbix pode coletar qualquer métrica. E vai da sua imaginação, né? Nesse caso aí, foi bem... Isso aqui é a frente da minha casa. Todas as vezes que passa alguém na frente da minha casa, eu recebo uma imagem e a descrição daquela imagem. Né? Que quem não tem um servidor Zabbix em casa, né? Eu tenho. Eu aconselho, todos façam. A partir de R$1.000, você contrata e bota um Proxmox. E, pessoal, se tiver alguma dúvida, está aqui meu QR Code, você vai ser direcionado aí pelo meu LinkedIn, tem meu WhatsApp, eu durmo um pouco, eu tenho dois filhos pequenos, tem também o meu Telegram, não uso muito Telegram, mas se você falar eu respondo, mas estou mais no LinkedIn, a rede social que eu mais gosto. E falta 7 minutos, e chega, Vitor. Muito bom, muito bom. Temos uma perguntinha. Vamos lá. Isso aqui é algo que eu já vi muita gente reclamar, né? Que é a dificuldade que é encontrar documentação para o Modbus. Aí a pergunta é, pode contar como foi o desafio de achar os registradores de determinados documentos do Modbus? Sim. Nesse caso, a gente utilizou o DeepSea, né? É o fabricante DeepSea. Foi bem complexo. A gente precisou entrar em contato com o fabricante. Eles nos enviaram por e-mail a documentação e a gente precisou, por meio da documentação fechada deles, extrair endereço por endereço desse Modbus. Depois disso aí, foi só aplicar a chave, né, dos Zabbix do item modbus.get e foi embora. É bem simples. Assim, bem simples não, né? O caminho existe e está documentado. A dificuldade realmente é essa, é identificar os registradores, mas isso geralmente é fechado. Por quê? Porque a intenção do fabricante é vender a sua licença, entendeu? Mas eles não são, digamos assim, não existe essa obrigação deles fecharem isso, porque não faz sentido você vender um equipamento e não dar nenhum mínimo de documentação para o cliente, né? Mas, realmente, é bem assim... É um desafio, mas vale muito a pena, porque existe um custo muito elevado na obtenção dessas licenças, né? Se você for atrás de um Siemens, um Schneider, qualquer sistema SCADA, você não vai gastar menos do que R$50.000. E o Zabbix está lá, né, para baixar de graça.
Beleza, muito obrigado, Marcílio. Valeu.